No final de 1965, 6 pessoas da mesma família começaram a morrer de forma misteriosa e inexplicável, e com uma pausa exata de 5 dias cada. E não tinha sinais de violência, de doença, não tinha nada. E quanto mais a polícia investigava, mais o mistério aumentava. Esse é o estranho caso da família Martinez. Se quiserem saber como isso aconteceu e o que realmente estava acontecendo com essa família, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, pega o lanche, se acomoda e bora pro vídeo. Tudo teve início no dia 4 de dezembro de 1965, quando a Maria del Carmen Martinez, com apenas 11 anos de idade na época, simplesmente parou de respirar. Ela era filha de Antônia Pérez e Andrés Martinez. Logo, um médico foi até a casa da família e sugeriu que aquela morte pudesse ser por conta de meningite, que era uma doença muito comum na época. Mas não parou por aí. 5 dias depois, aconteceu outra morte. Dessa vez foi o Mariano, de apenas 2 anos de idade. E ele morreu sobre as mesmas condições da irmã, simplesmente parou de respirar. E mais uma vez, tempo depois, Fuen Santa, de 4 anos de idade, morreu também. Temendo que a morte dizimasse a família por completo, a família Martinez foi correndo para um hospital com os filhos que ainda estavam vivos, que eram ao todo 7. E detalhe, a Antônia estava grávida do 9º filho nessa época. Bom, foram feitos diversos exames para entender o que estava acontecendo e o porquê que as crianças estavam morrendo daquela forma. A princípio foi sugerido que aquilo que estava matando as crianças poderia ser um tipo de vírus. E por eles acharem isso, que se tratava de um tipo de vírus, eles investigaram muito e fizeram diversos exames nas pessoas próximas à família e no bairro. Só que eles não encontraram nenhum caso parecido. Também sugeriram que poderia ser intoxicação alimentar, mas também não tinham nenhuma prova disso. A família ficou em um tipo de quarentena por um tempo, só que eles não apresentaram nenhum tipo de sintoma diferente. E nos exames não constava nada. Então eles acabaram recebendo alta e foram pra casa. E já era véspera de Natal nessa época. E ficou tudo bem por aquele período. As festas passaram, as comemorações aconteceram, na medida do possível também. Mas essa tranquilidade não durou por muito tempo. Em 4 de janeiro de 1966, Andrés, de 5 anos de idade, o mais jovem entre os que tinham sobrevivido, estava lá tomando o café da manhã dele até que ele se sentiu mal. Então ele desmaiou e morreu. E os pais não tiveram nem tempo de socorrer ele. A família então voltou correndo pro hospital. Só que dessa vez, os médicos decidiram exumar os corpos dos outros 3 cadáveres das crianças que tinham morrido, para coletar algumas amostras e tentar entender o que estava acontecendo. Quando os resultados dos exames chegaram, não constava nenhum tipo de vírus nos exames, porém o teste anatômico forense detectou que todas as crianças tinham sido fortemente envenenadas. O laudo apontava que elas tinham consumido uma grande quantidade de inseticida e polidor de metais. Essa notícia espantou os pais e todo mundo que estava acompanhando o caso. E rapidamente o juiz ordenou a prisão preventiva dos pais, porque claro, eles eram os maiores suspeitos daquilo. E todo mundo estava tentando entender se eram os pais, o porquê que eles estavam fazendo aquilo. E o porquê que eles continuavam tendo filhos. Mas o casal, os pais, negavam tudo isso. Eles diziam que não tinham nenhuma culpa e nenhum envolvimento com aquilo. Foi só em 24 de janeiro do mesmo ano que a verdade foi descoberta. Alguns investigadores do caso descobriram que a real culpada das mortes era Piedade Martinez, a filha de 12 anos do casal. Ela era a assassina dos irmãos. De acordo com um dos investigadores, foi um fotógrafo que reparou a frieza e na apatia com que a Piedade reagia àquelas mortes, daquelas situações. Só que a princípio a polícia não levou aquilo muito em consideração. E eles só começaram a levar isso a sério quando descobriram que a menina era quem cuidava dos irmãos, todos os dias e a todo momento. E ela era inclusive responsável pela alimentação deles. Após horas de depoimento, a Piedade confessou os crimes e o motivo pela qual ela estava fazendo tudo aquilo era que ela estava cansada, que ela queria brincar com os amigos dela e não podia, por estar cuidando dos irmãos. Ela também falou que se tornou um fardo cuidar dos irmãos e que a única maneira que ela encontrou para se libertar foi se livrando deles. E a Piedade, ela também acusava a mãe dela de ser participante nesses crimes também. Mas isso não passava de mentiras dela. Ela foi internada num hospital psiquiátrico e ela foi diagnosticada com psicopatia infantil. E no final, toda essa exposição da mídia acabou meio que causando a ruína da família. Eles meio que acabaram caindo em um tipo de limbo social. Bom, gente, esse é o caso da família Martinez. Sério, o que essa menina fez foi sinistro. Matar os próprios irmãos dessa forma tão cruel. E tudo isso porque tava cansada. Realmente horrível. Mas enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa história, de tudo que ela fez. Já deixa um like, se inscreva aqui no canal também. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!